Olá pessoal, sou Mônica Zaccarelli, diretora de investimentos do Inter, e hoje vamos dar início à série Aprenda a Investir. Hoje estou com o Daniel Castro, nosso CEO da Interasset, CEO e fundador, né, Dani? Isso aí. Dani para os próximos, né? Obrigado pelo convite, Mônica. Obrigada. Vamos começar, Daniel, apresentando quem que é o Daniel Castro e também como começou a Interasset e há quanto tempo ela existe. Conta um pouco. Bom, vamos lá. Bom, eu sou mineiro, né, de Belo Horizonte, nasci aqui, estudei aqui, sou pai de 2 filhos, né, tenho um filho de 13 anos e uma menina de 8 anos. Gosto muito de correr, às vezes não parece não, mas eu sou maratonista, como você, né? Então acho que esse é o principal hobby que eu tenho e ficar realmente com a minha família. Eu sou sócio fundador de uma asset que se chamava DLM Invista. Essa asset começou em 2003. Então, eu estou à frente dessa empresa, né, há quase 23 anos, porque em 2019 né, a gente já tinha uma relação com o Banco Inter, né, a gente gostava e acreditava muito na tese, e em 2019 a gente fechou, né, a venda dessa gestora para o Inter, e aí a gente hoje está completamente sinergizado na Inter Invest, né, mudamos o nome para Interasset, e hoje a gente faz a gestão de todos os fundos Inter, né, tudo que tem, né, mandato discricionário tá com a nossa equipe, né? E a gente se organiza ali através de estratégias. Então, tem estratégia de renda fixa de crédito, estratégia de renda fixa ativa, tem real estate, renda variável, fazemos ali os portfólios multimercado. Então, será uma série de estratégias para a gente realmente atender a todas as demandas, né, que a plataforma pede para nós. E quantos fundos tem na Asset hoje? Hoje tem um pouco mais de 84 fundos, mas não só fundos condominiais, né, que estão abertos para o público geral, mas algumas estruturas exclusivas também, sejam de grandes empresas ou de famílias que a gente faz a gestão. E hoje dá um total de quantos que vocês administram? Fazem a gestão, né? A gente está batendo 20 bi, né, sob gestão. A gente teve um ano muito forte ano passado, a gente dobrou de tamanho. E a gente está, assim, acho que nós estamos crescendo numa indústria que não está crescendo, então acho que nós temos uma estratégia muito bem postada, né, bons fundos, com um bom resultado frente aos principais peers e, obviamente, que a gente aproveita de todo o crescimento do Inter, né, do crescimento da Inter Invest, do Inter como um banco, né, que vai ter um market share relevante, então acaba que toda essa estratégia do grupo contribui muito para o nosso crescimento e a gente tem que acompanhar isso. E esse crescimento, acho que a indústria, como você falou, vem sofrendo, principalmente fundos multimercados, né, fundos de ações, pelo momento que a gente está vivendo. A história, né, a sua história também, vem de gestão de fundos de renda fixa e é por isso que a gente vem crescendo, aproveitando o momento? A gente tem, historicamente, o principal know-how da casa, né, histórico, que a gente começa ali em 2008, né, e a gente tem orgulho de ter um fundo, que foi o primeiro fundo nosso, que existe até hoje, chama Interconservador Plus. Então, quando a gente fala desde o início, desde a primeira cota em 2008. Então, nossa, isso realmente é bastante antigo e com um histórico muito bom, né? Está na plataforma aqui. Então, assim, a gente tem esse DNA de análise de crédito, de profundidade na análise, de fazer um portfólio que seja conservador, né, atendendo o mandato de um fundo, mas que realmente traga um retorno condizente com a estratégia. Então, sempre foi a mesa, né, que a gente organiza por mesas, né, a estratégia principal da casa, onde a gente tem ali os principais fundos distribuídos no mercado inteiro, nos grandes bancos, grandes plataformas, né, e a gente realmente tem uma concentração muito grande nesses fundos. E aí as outras estratégias, elas vieram principalmente depois que a gente virou Inter, né, a gente tinha sim uma área de wealth, né, que aí teve toda uma fusão até com o que existia aqui, né, que deu início ao Win lá atrás. E a gente continua essa mesa também. Mas se a gente pega a conjuntura com taxas de juros de 2 dígitos, né, caminhando ali para quase 15%, e isso já é uma tônica aí dos últimos 2 anos, então realmente a gente capta cada vez mais nessa estratégia. Então a gente está muito bem posicionado nesse Brasil
que está hoje alocando muito em renda fixa, mas a gente também está posicionado numa mudança do ciclo, né? A gente tem as outras estratégias que estão com bons fundos, bom retorno, para a gente também pegar esse novo ciclo que vier. Então, acho que a gente tem uma visão muito, muito positiva em relação a essa consistência em qualquer cenário que o Brasil, né, nos propuser. Você falou muito de mesa, né? Então, até para o investidor conhecer um pouco mais, como que é a estrutura de uma asset? Como que ela é dividida, né? Conta um pouco para a gente aprender, né? Quem está cuidando do nosso dinheiro? Vamos lá. A asset é quase que uma empresinha, né? Uma mini empresa, né? Então, a gente tem desde áreas cross, por exemplo, um financeiro ali que olha toda a visão ali da organização interna, uma área de relações com investidores, uma área comercial para atender os investidores, né? Para pegar todas as informações, os produtos, o marketing, né? A atuação em redes sociais, etc. A gente tem um back e um middle, né? Que tem uma equipe grande, que é a maior equipe da asset hoje, que presta todo um serviço em relação ao fechamento dessas cotas dos fundos, em relação a todas as operações, consolidação das operações, conferências, etc. E aí você tem as diferentes mesas que têm ali gestores e analistas, né? Então você tem uma necessidade de segregação de funções. Então o gestor gere e toma as decisões e o analista, a gente tem diferentes analistas que estão focados talvez em diferentes setores e empresas. Então ainda tem a necessidade de aprofundar. Né? A gente fala que ele tem que mergulhar de cilindro, ele tem que ir lá embaixo, né? Para ele realmente entender todos os riscos, formular a tese dele. E a gente tem uma equipe de risco que está permeando ali todos esses acontecimentos, né? Em relação às decisões que estão sendo tomadas, em relação à atuação, por exemplo, ao regulamento do fundo, à política de investimentos, o gestor tem que respeitar aquilo. Então, você tem quase que uma tripla checagem de tudo que é feito e a gente, né, nós nos organizamos na Interasset através de comitês. Então, nesse comitê, a gente tem uma governança em relação ao processo de decisão, né? A gente tem todo um processo de granularidade da discussão da tese, da discussão dos principais riscos, grau de relevância, probabilidade. Então, depois desse comitê, você sai ali com uma agenda positiva, né? Se a gente vai tomar determinado crédito ou se a gente vai investir em determinada ação, a gente sai ali com uma visão muito construída, né? Para a gente entender a que ponto que aquele spread pode fechar ou pode abrir, se a gente tem que fazer uma gestão ativa ou num fundo de ação, se já está chegando perto de um preço que a gente acha que é o preço alvo, né, daquela determinada tese. Então essa organização toda, ela acontece com uma segregação e uma organização, é quase uma orquestra, né, de pessoas em cima de processos e uma tecnologia que permeia isso tudo. E hoje conta com quantas pessoas? Hoje quase 50 pessoas. Nossa, é grande. É grande, mas gente. tem uma complexidade muito grande, né? E especialistas. Então, a gente obviamente tem uma área de compliance também, né? É uma atividade regulada, não só a empresa com os profissionais que estão ali. E então, assim, a gente precisa realmente de ter pessoas que são especialistas naquele negócio. Então, assim, é quase que um gestor de real estate, ele poderia quase que ir numa obra e tocar uma obra, né? Então, ele tem realmente que entender porque quando é para ele investir e para ele entender os riscos daquele movimento que a gente está fazendo. Legal. Ô Dani, e por que investir em fundos de investimento? Para quem quer, né? Se eu sou investidor, tenho o meu investimento, por exemplo, no porquinho, que a gente considera que é o primeiro passo, né? Por que investir em fundos e não investir direto em algum produto? Eu acho assim, que você tem, né? Um fundo você tem um investimento discricionário, né? A decisão está na mão do gestor. Você tem um não discricionário, são aqueles papéis que você vai estar alocando no seu portfólio. Eu acho que tudo é válido, né? A gente nem coloca só fundos ou só papéis, né? Mas o fundo tem uma série de vantagens, né? Então, o fundo, ele é um CNPJ próprio, ele é um condomínio, e aí você tem uma série de prestadores de serviço para aquele condomínio. Então, o fundo não pertence à gestora, ele pertence a todos os cotistas, né? E aí você tem a gestora, a administração, custódia, a própria auditoria, a parte de distribuição, são prestadores de serviço para aquele fundo. Então, o fundo, você tem determinada estratégia, então você vai estar selecionando o grau de risco, né? Qual que é a estratégia de execução, o que aquele gestor está mirando de retorno e qual que é o risco que ele está ali dosando, né, para ele maximizar o retorno em relação ao risco. Então você tem uma estrutura com uma profissionalização na gestão. E todos os movimentos que acontecem dentro do fundo são isentos de imposto em cima de ganho de capital.
Então, você tem ali uma taxa de administração anual, né? Sim. Dependendo da estratégia, você tem ali produtos mais líquidos e menos líquidos. Então, você está dando um dinheiro, né? Você está deixando o dinheiro, né, em um determinado condomínio, mas você sabe que tem um gestor contratado que vai estar trabalhando para ele. Né? Então, ele está analisando os ativos, ele está comprando um ativo que acha que está caro, ele vai comprar um ativo que está barato. Então, ele tem que fazer uma gestão ativa para ele realmente ter o melhor retorno dada a estratégia que ele está correndo. Então, assim, é uma atividade onde a gente tem uma necessidade de performar o tempo inteiro, né? Então, eu falo assim que é muito próximo, é quase a uma Fórmula 1, quando a gente vê ali da performance, você tem que ter performance o tempo inteiro, senão você vai perder o seu lugar ali na determinada, né, equipe de Fórmula 1. O gestor, ele tem que estar no primeiro ou no segundo quartil da indústria o tempo inteiro, porque senão ele vai perder captação, ele vai sair da indústria, né? Então, essa é a necessidade que a gente tem. Mas aí, falando em performance, na rentabilidade do fundo. Então, para eu escolher um fundo, sempre tem que olhar a rentabilidade dele? O que está mais rendendo no dia, no mês, é o que eu deveria investir? Não, a gente, assim, você tem a questão da rentabilidade passada, né? Que às vezes você teve, por exemplo, num fundo de renda fixa, você tem um fundo de renda fixa dando muito mais do que o gestor estava trabalhando, porque você teve uma indústria com fechamento de spread muito grande, e aí você teve, obviamente, um ganho, mas que o carrego pode cair um pouco. Né? Então a gente tem que olhar muito assim a estratégia, entender o que eu chamo de carrego é a meta de retorno do fundo, líquido de taxa de administração, etc. Tá? Quando a gente fala do retorno de um fundo, né, que o gestor coloca, já é líquido da taxa de administração e de performance, se houver performance. Você só vai estar pagando o come-cotas, né, o imposto depois. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender consistência, disciplina, olhar em diferentes janelas, né? E aí, assim, se um fundo é um fundo caixa, ele é um fundo que tem que dar CDI mais alguma coisa, tem que ser um fundo consistente, tá? Agora, se é um fundo de ação, ou se é um fundo que tem uma estratégia que tem um risco associado, você vai estar demandando um nível de retorno maior, e aí você tem que entender o que tem ali dentro, né? Então, daí a necessidade da gente mostrar os ativos, né? E hoje a gente, assim, eu acho que o mercado começa cada vez mais a dar valor à qualidade dos ativos, né? E a gente tem uma série de investidores que são investidores que não deixam de vender nossos fundos porque sabe dessa preocupação e da qualidade dos ativos que a gente tem. E quando eu escolho, por exemplo, um fundo, que eu estou vendo que a rentabilidade está indo muito bem, né? E vi o histórico e depois um mês ele fica negativo. O que eu faço? O que você recomenda? Não, eu acho que assim, é muito comum, né? E no Brasil, a gente ainda acostumou com uma falta de volatilidade muito grande, né? Então, às vezes, a falta de volatilidade é para um mercado que não tem liquidez, né? Se for pegar o mercado de renda fixa nos Estados Unidos, você tem uma volatilidade quase de 10%, né? Entre 5 e 10%, né? O nosso mercado aqui é um mercado quase que silencioso, né? Você tem alguns movimentos, até uma discussão muito grande na precificação ali junto aos principais administradores. Então, eu acho assim, você não tem que vender cota ou preocupar com uma cota por causa de 1 ou 2 meses de retornos, talvez abaixo do CDI, né? Porque você tem movimentos que até título público, né? Até uma LFT nos últimos tempos rodou abaixo do CDI em determinadas janelas e aquilo volta no mês seguinte. Eu acho que nós temos que entender o seguinte, se o mercado está em baixa, é uma oportunidade que o gestor está reposicionando o seu portfólio para a gente voltar aquele retorno ali logo à frente. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter horizontes temporais um pouco mais longos para a gente não tomar aquela decisão de eu estar sempre investindo naquilo que subiu muito e sempre resgatando aquilo que caiu. Porque o que a gente fala, e a gente fala que prega no deserto, é porque o movimento tem que ser o contrário, né? Se você tem um bom ativo, mas que ele tá mais barato hoje, faz sentido eu comprar aquele ativo que o potencial de ganho é maior ou eu vou ter uma margem de segurança muito melhor, né? Então, o que a gente incentiva muito é o seguinte, fez uma alocação, entendeu a alocação, nada mudou, eu acho que a gente tem que ter horizontes temporais maiores, principalmente naqueles investimentos, né, que demandam um horizonte maior, como um fundo imobiliário ou um fundo de ações, né, que realmente demandam uma janela de investimento superior. Então eu posso... Mas falando de novo nessa parte da taxa, tem sempre as características do fundo, né? Investimento mínimo,
taxa de administração, volatilidade que você falou. Quais são as principais informações que o investidor ele tem que ficar atento ou olhar antes de investir? Antes de escolher um fundo? Eu acho que assim, ele tem que olhar a característica do fundo, o perfil de risco do fundo, né? Isso quando ele for, por exemplo, na plataforma do Inter, ele vai ver lá nas cores, né? O perfil de investimento dele, do suitability dele, né? Acho que é muito importante também falar do perfil do investidor. Sim. Se ele é conservador, moderado, arrojado, agressivo, e aí entender o blend desse portfólio que ele vai estar escolhendo. Então, quando ele vai em determinado fundo, ele tem que ver se condiz com aquele, né, investimento dele ou dentro do portfólio se condiz, porque é uma participação muito pequena. E aí você tem que olhar. A taxa de administração, ela tem que ser condizente com a classe de ativos que ele está investindo. Então, não dá para comparar, por exemplo, a taxa de administração de um fundo caixa D0, que vai investir principalmente em CDBs e letras financeiras. Que é um fundo conservador. Que é um fundo conservador, que vai ter uma taxa baixa, com um fundo de ação, que vai ter uma taxa provavelmente superior a 1%, né? Então, assim, aí a classe de renda variável vai ter uma taxa superior. Então, não é para olhar só taxa, é taxa relacionada à classe de ativos, né, que esse gestor está operando. O prazo de liquidez também é importante, e não é porque o prazo é mais restrito, você vai ter um fundo de 15 dias, né, que é o D15, ou 30 dias, que ele é pior do que o outro que é D0, D1. Aquelas estratégias demandam, ou você pode ter um benefício de retorno porque você aceitou, a partir do momento que você investiu naquele fundo, uma restrição de liquidez. E aí o gestor consegue ficar mais alocado. Tá? E aí você provavelmente vai ter um retorno maior. Então, a questão do prazo de liquidez também é importante. É muito importante o histórico do fundo e o entendimento da gestora. A equipe é a mesma, né? São os mesmos, né? A consistência daquele projeto, né? Daquele processo está acontecendo. Então, por exemplo, a gente fala muito que a equipe de gestão é quase que a cozinha de um restaurante, né? Se você trocar o chefe, provavelmente você vai ter um prato completamente diferente. Sim. Então é muito importante essa questão dessa orquestra que entre o gestor, analistas, gestor de risco, né, e como que essas decisões estão sendo tomadas. E conta quais são os principais fundos que hoje estão aqui na plataforma do Inter, né, para quem quer começar a investir? Olha, a gente tem os dois fundos bastante até consistentes, antigos, que é o Inter Conservador. Sim. E ele tem é quase que um irmão, que é o Inter Premium, tá? Estes fundos são, né, o conservador é um fundo de 1 dia, se pedir o resgate hoje aumentar na sua conta, o Premium 15 dias. Eles vão estar alocando em papéis bancários e papéis corporativos, né, de crédito corporativo. Então, a meta é para dar um pouco mais que o CDI, ter uma consistência relevante, e a diferença do conservador para o premium é como o premium é D15, ele tem menos caixa que o conservador. Então, se você tem um recurso onde você não tem uma necessidade diária, faz sentido esse investimento no premium e não num fundo de perfil de caixa mais de capital de giro. Mas ele rende mais? Ele rende mais. Tá. Como ele é mais alocado, ele tem um nível de carrego superior. Tá? Ele vai estar, enquanto um vai estar rendendo hoje por volta de 105, 107, o outro vai estar rendendo hoje acima de 110% CDI. Tá? E a gente tem, a gente lançou agora um fundo que se chama 24 horas. Deixa eu só voltar no primeiro, como 15 dias. Eu posso esperar alguma surpresa ao longo desse investimento? Por exemplo, durante um ano, vai ter um mês negativo ou não? É um fundo que eu posso, como conservador, saber que sempre vai estar ali me dando acima do CDI ou igual ao CDI. Tirando esses momentos onde o mercado realmente teve uma crise maior, por exemplo, pandemia, né? Que todos os fundos de crédito rodaram negativo. Americanas, podemos citar também nessa ou não? Americanas pode fazer parte desse tipo de estrutura, tá? Mas são hoje, e principalmente depois de tudo que aconteceu, né, com o episódio não só Americanas, como Light, e aí tem uma remarcação de uma série de setores, hoje o gestor ele está um pouco mais, assim, quando a gente pega setor de varejo cíclico, como no caso da Americanas, você está com um escrutínio muito maior, né, para você estar posicionado em determinada tese, independente de qualquer outra coisa. Tá? Então a gente obviamente vai privilegiar setores não cíclicos, que a gente tem uma previsibilidade maior, mas a gente vai estar obviamente ponderando ali nível de alavancagem da empresa. É por isso que a vantagem de se investir em crédito com gestor profissional é porque realmente assim, a gente tem um processo de análise daquelas empresas muito forte.
né? O caso de Americanas é uma exceção, né? Tem uma fraude ali, mas assim, a gente historicamente vem conseguindo até pegar um movimento estrutural na empresa num prazo muito antes, para a gente estar vendendo determinado crédito antes de acontecer determinada ou remarcação ou default, né, num pior momento. Então, assim, o caso do premium, ele não é uma gestão para ele dar abaixo do CDI. Agora, dar abaixo de CDI, não, desculpa, para dar um retorno negativo. Agora, dar um retorno abaixo do CDI em determinados meses e puxar depois de outros, isso é muito comum. Sim. Tá? Porque, por exemplo, você vai pegar ano passado, esses movimentos muito fortes de fechamento, o spread, gente, eu estou falando muito de spread aqui, né, é aquele prêmio que você exige, que você precifica o risco da empresa. Se aquela empresa melhora o perfil de risco, esse spread diminui. Se essa empresa piora, geralmente aquele spread vai abrir. Se você teve um fechamento muito forte desse spread, você teve uma remarcação daquele ativo, o fundo vai estar rodando acima do seu carrego. Então, ele vai ter uma volatilidade para cima. Provavelmente, ou pode acontecer, alguma volta para ele rodar um pouco abaixo até você estabilizar aquele mercado. Tá? Entendi. Então, assim, a gente está lendo um mercado muito estável esse ano. Então, quando a gente olha emissões primárias, né, aquilo que está vindo ao mercado, ou até o mercado secundário, a gente está vendo um fluxo de captação extremamente equilibrado para a gente conseguir continuar alocando e para a gente conseguir também vender aquilo que não faz mais sentido, né? Esse rodízio, né? Essa gestão ativa em renda fixa a gente faz o tempo inteiro. Tá? E aí eu acabei te cortando, mas nós tivemos o lançamento de um fundo, né? Que é o Fundo 24 Horas. Conta um pouco de onde, para quem que é, de onde veio essa ideia. Olha, esse é um orgulho muito grande para nós, né? Nós, que eu falo não Interácia, mas Inter como um todo, porque foi um projeto de inúmeras áreas, né? Então, assim, ele é realmente um fundo que ele extrapola os horários de mercado de aplicação e resgate, né? Então, ele realmente é 24 horas. Ele se assemelha à experiência que o investidor tem quando ele adquire um CDB. Né? Sim, que resgata a qualquer momento. Resgata a qualquer momento. Então, assim, a gente pensou muito no perfil do cliente do Inter, na necessidade e nessa evolução, né? Que eu acho que o mercado está caminhando para ser cada vez mais online, né? Muito mais dinâmico, né? Então, acho que o fundo, ele é um fundo que vai estar alocando principalmente em papéis bancários, né? Vai ter uma posição muito pequena ali de crédito corporativo. Então, assim, é um fundo que esse backtest que a gente fez, né? Olhando para trás, é um fundo que realmente ele estaria muito estável em relação às diferentes crises que a gente passou, né, nos últimos anos. E ele é um fundo que você tem um mínimo baixo de R$100, né? Nossa. Que é outra informação que eu acho importante ver também, que é o mínimo, né, de alocação, de aplicação. E é um fundo onde a gente não tem restrição à noite ou final de semana em relação ao volume que você está aplicando ou resgatando. Então, realmente, eu acho que é inovador, né? Eu acho que tem ali uma barreira de entrada muito grande. Foi um desafio realmente muito, muito grande para a nossa equipe como um todo. E ele casa muito para esse dinheiro do dia a dia, né? Então, ele é um fundo para dar CDI, né? 100% CDI. E ele vai estar ali com uma vantagem que é toda essa vamos colocar, essa tecnologia que a gente colocou por trás para ele conseguir ter esse nível de facilidade, conveniência para o investidor. No mundo 24, né, 24/7 é bem inovador ter um fundo também que eu posso resgatar a qualquer momento, né? Com certeza. Mas assim, essa parte também voltando, né, no Interpremium, né, 15 dias não é muito, né? É só a gente conseguir se organizar um pouquinho para colocar um dinheiro, né, naquela reserva de emergência no 24 ou no conservador e 15 dias ganhar mais dinheiro, ter uma rentabilidade maior e pensar em 15 dias, né? Então, acho que não é muito. Não é. Agora, para a gente finalizar, acho que essa pergunta é o que todo mundo gostaria de fazer para qualquer pessoa que entende de investimento, como você. Qual é a dica de investimento para 2025? Olha, vamos lá. Eu acho o seguinte, eu acho que hoje a gente está vendo um mercado com todo esse movimento, né, dessa política ortodoxa monetária, a gente está caminhando para taxa de juros, né, agora num fim de ciclo de alta, né, nós estamos falando nós estamos muito próximos, se é mais um aumento ou um ou dois aumentos, então assim, acho que
esses movimentos de mudança, de inflexão da nossa política monetária, a gente tem que entender que esse momento abre muitas oportunidades, né? Então, assim, querendo ou não, um fundo de renda fixa pós-fixado, que é o que a gente está falando aqui agora, um 24 horas, o prêmio, o conservador, faz sentido estruturalmente estar no seu portfólio. Agora, a gente já começa, né, depois que a gente já está muito perto ou atinge vamos colocar assim, um perfil onde o Banco Central acha que ele já dosou ali, né, o mercado para você, né, voltar para as metas, né, de inflação, etc., a economia, abrem-se muitas oportunidades de ativos que estão esquecidos, né? Então, a gente considera que, por exemplo, a curva de juros, né, se a gente for pegar aí as NTNs, né, dando um prêmio na longa de IPCA mais 7,5, é uma senhora oportunidade. A gente tem produtos onde você consegue, né, pegar muito do provável fechamento que a gente vai ver nos próximos anos. Você está tendo, inclusive, um período eleitoral que deve começar um debate mais forte ao longo deste ano, mais para o final do ano. Então, assim, essas classes, por exemplo, fundos imobiliários, que tem uma relação inversa com a curva de juros, né? A gente tem um fundo de logística, tem um fundo residencial, tem os fundos ali que são os FOFs, né, que você divide o IFIX entre tijolo e papel, ou seja, tem algumas boas oportunidades hoje com nível de yield isento realmente assim, muito interessante. Nós estamos falando de próximo de 12% isento, né? O próprio fundo de infra, hoje com IPCA mais 9,5, em média mais ou menos, o que a gente está vendo também isento. Fundos de ação, né? Se a gente pega a Bolsa no Brasil, até mesmo com essa alta do início do ano, tá muito barato, tem muito ativo bom. Né? A gente está aí com o Interdividendos, que é um fundo que vem se destacando ao longo dos últimos anos. Então, eu acho assim, é o que você colocou, você não precisa ter igual no D15. Não é tudo no D15, você vai ter uma composição de investimentos, você tem necessidade de curto prazo, você tem alguma parte do seu recurso que você tem uma destinação mais a longo prazo. A gente acha que o nível de precificação atingiu patamares muito interessantes para se voltar uma alocação. E a gente está vendo realmente assim, o brasileiro como um todo, você tem muito recurso hoje descansando, né, no mercado, em CDBs, mas que não é uma alocação estratégica ali. Então, assim, a gente acha que tem uma oportunidade muito interessante de precificação ao longo desse ano. Eu acho que alguma coisa faz sentido já alocar para a gente pegar todo esse processo, né? A partir do momento que você chega nesse processo, você já começa a precificar os próximos 2 anos, 27, 28, para ter alguma coisa pré-fixada, ou seja, começa a abrir muita oportunidade de alocação. Então, o que a gente faz muito aqui é a gente provocar muito investidor que tem perfil para que ele realmente não seja só um poupador, mas um investidor, né, que tenha uma estratégia ali condizente com o perfil dele. E se eu pudesse escolher um fundo da Asset, qual seria para investir? Difícil, hein? Escolher fundo é difícil. Mas vamos lá. Eu acho hoje, tem um fundo listado, que é o BIDB11, que eu acho que a oportunidade é muito grande. Esse é para um próximo podcast, né? Esse fundo listado próximo podcast. Mas tem uma oportunidade, ele está como toda a indústria, né, abaixo da patrimonial, valor de mercado hoje, está com yield muito elevado. Né? Então, repete a sigla dele. BIDB11, é o nosso fundo de infra. Legal. Tem um gap de investimento em infraestrutura no Brasil muito forte. A gente está vendo um mercado que vai permanecer muito aquecido. Né? Tem muita emissão vindo, algumas até inovações em relação a essas debêntures incentivadas em alguns setores, como o setor rodoviário, onde você vai conseguir fazer emissão em cima, né? Você vai conseguir reperfilar dívidas ali de projetos onde você já tem uma estrutura até para diminuição de custo. E são projetos onde você, né, o CDI subindo, você não está aumentando o custo, né, do serviço da dívida daquelas empresas. Você tá financiando a IPCA mais spread. Então, a gente está vendo aí oportunidade muito interessante nessa relação do retorno que esses fundos estão pagando por nível de risco e de diversificação que a gente tem no portfólio. Dani, super obrigada pela sua participação, por apresentar a Interasset. E para quem, né, nosso cliente, acesse dentro do Super App, tem fundos, né, investimentos, fundos e os fundos da Interasset. Obrigado, gente. Obrigado a vocês pela oportunidade.